Paulo usou para ilustrar a igreja como um corpo de Cristo. Mas Jesus nunca falou em membros, Jesus sempre falou discípulos. E eu quero fazer você desistir dessa palavra, eu sou membro da igreja, eu fui membro da igreja, eu sou discípulo. Eu fui discípulo na igreja tal, agora estou na igreja tal, discípulo. Vamos fazer nosso coração para trocar, vamos fazer nossa mente trabalhar nesta palavra, discípulo, discípulo. Então eu quero dizer para você que algo está errado com uma igreja quando, preste atenção nisso, menos de 50% dos membros se envolvem internamente como discípulos para que haja um culto ao Senhor. Você entendeu isso que eu falei? Se neste grupo aqui a metade apenas se envolve, a metade, tem algo errado com a igreja e nós precisamos corrigir. E isso faz com que você pense por que você não faz parte dos 50% que se envolve com o Senhor, na obra do Senhor. Aí você vai dizer, eu sirvo a Deus lá, mas nós estamos falando da boa obra descrita em Efésios e em Colossenses. Boa obra, evangelismo e discipulado. Então, quando menos de 50% das pessoas se envolvem internamente para que haja um culto a Deus, tem alguma coisa errada. A segunda observação que eu fiz há muitos anos é que quando menos destes 50% que se envolvem com o Senhor e se envolvem apenas internamente para que haja culto, mas não se envolvem externamente para que outros venham a cultuar o Senhor, também tem algo errado na igreja. Está entendendo o que eu estou falando? Então veja bem, passamos de conta que daqui para cá se envolve só aqui dentro. Metade aqui se envolve na obra. E metade desta metade só é discípulo aqui dentro. Não é discípulo lá fora. Tem alguma coisa errada. A terceira observação é que quando mais de 50% das pessoas se comportam apenas como espectadores dominicais, tem alguma coisa errada. E se você prestar atenção e começar, porque eu já fiz isso, eu tenho conversado com os pastores, com alguns pastores, o Marquinho não para de ouvir a Rádio Betel, e existe uma bancada de pastores ali em debates igual a igreja, qual é aquela rádio? 93, é 93, é 98, é 93. 93 tem também um debate. E ele tem ouvido, eu não ouço, mas ele tem ouvido e tem dito. Eu não ouço não por uma questão de que não vale a pena ouvir, porque não dá para eu ouvir. Ele tem dito que os pastores têm falado sobre isso em relação às suas igrejas. E nós estamos falando de igrejas pequenas. E aí você vai dizer, mas que a igreja dele... Não, a igreja dele não é pequena. Eu acho que o tamanho não tem muito a ver com a coisa. Né? E quando a pessoa diz, pode sair alguma coisa de Nazaré, foi de Nazaré que saiu o nosso Salvador. E às vezes a gente menospreza alguma coisa ou alguém por causa da sua humildade, do seu tamanho, ou da sua riqueza ou pobreza, e a gente está sendo um juiz muito falho. Então, olha só, quando menos de 50% das pessoas se envolvem internamente para que haja um culto ao Senhor, quando menos destes 50% se envolvem apenas internamente para que haja culto, ao longo dos anos eu vi
e também contribuir. Eu queria trabalhar o Barão apenas para o Barão ser um bom músico. Está entendendo o que eu estou falando? Aí eu trabalhei bem a Solange para ela ser uma boa professora, porque o culto tem que funcionar. E ao longo destes anos eu fiquei pensando, será que Deus se agrada desses cultos que têm acontecido? Aliás, Isaías profetizou em relação a isso de maneira negativa. O povo adorava o Senhor. Fala, gente, apenas de lábios. Saíram do templo, pronto, agora a gente pode adulterar. Israel viveu em adultério. Agora a gente pode pecar. Israel viveu pecando. Mas na hora do tempo de levar o cabrito, eles eram gente espiritual, entre aspas. Então, tem alguma coisa errada. E a minha pergunta para a gente meditar: fazemos parte de qual percentual? Você, não importa o fulano, beltrano que não veio, não está aqui. Você que está aqui, você que tem vindo para receber de Deus, para crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Você faz parte de qual percentual? Outra pergunta: nós preferimos uma igreja de membros ou de discípulos? A igreja de membros geralmente é meia dúzia trabalhando e carregando nas costas um bando de gente. A igreja de discípulos são todos envolvidos, todos fazendo, todos motivando, todos a fazer. Isso é a igreja de discípulos. Nós somos membros ou discípulos? Eu me recuso a usar a palavra membro porque este membro pode estar no meu corpo, mas não ter função nenhuma. E ele pode até atrapalhar o crescimento do meu corpo, mas ele não deixa de ser um membro. Um discípulo não, para ser chamado discípulo é porque realmente ele é um aluno, ele é um aprendiz. Ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, ele está ensinando com sua vida, não apenas no blá 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 blá, ele está ensinando com a sua vida. Eu não quero que você esqueça de que a base do ministério do Senhor Jesus era fazer discípulos com a cultura do reino de Deus. Em momento algum Jesus chegou para os seus discípulos e falou: porque em Roma agem assim, fazem assim. Sempre Jesus ensinou, levando todo mundo a pensar no reino de Deus. Então, membros, quando estão dormindo dentro da igreja, elas pensam como uma igreja, mas ao sair pensam como um mundo. O discípulo dentro da igreja pensa como um discípulo de Jesus, e lá fora ele se vê como um embaixador do reino de Deus. Você está entendendo? O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, a base do ministério de Jesus era fazer discípulo com a cultura do reino de Deus. Porque existem várias maneiras de se discipular. Então, existem várias maneiras de se discipular. O crime está muito bem organizado porque fizeram discípulos. E eu já falei isso aqui, eu acho que foi no domingo passado. A igreja está mais cheia de joio do que trigo, porque está faltando discipulado. Eu não estou falando que todas as igrejas estão assim, não estou falando isso. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Tenho visitado algumas igrejas que eu vejo que, meu Deus, com todos os problemas que existem, aquela ali é uma igreja de Deus. O pastor está trabalhando para que aquelas pessoas não tenham uma mentalidade de membresia e de mundo, mas de discípulo e de reino de Deus. O ministério do Senhor Jesus estava muito mais na formação do que na informação. Se a informação não forma você, esta informação não tem
objetivo de formar você como cidadão do reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está claro? Então, Jesus se preocupava em formar. Lógico que para formar precisa-se informar. Mas a partir do momento que a informação é apenas para trazer aplausos para o comunicador, não haverá formação de caráter. Formar pessoas sendo formadas na cultura do reino de Deus. O compromisso dos apóstolos e da igreja do Senhor era e precisa ser fazer discípulos. Aquela coisa assim, por que você não está vendo? Qual a dificuldade que você está encontrando? O que você está entendendo? O que você não está entendendo? Por que você não pratica? Qual a dificuldade que você enfrenta para praticar o que Deus está mandando? Isso é formar pessoas. E para isso a gente precisa informar. Entenderam essa coisa? Discipular significa investir tempo e vida em pessoas. E uma pessoa só não pode fazer isso. A preocupação do Senhor durante 3 anos foi preparar 12 homens. E um se enforcou. Porque Jesus queria que isso continuasse chegando até nós, aqui em 2015, no Brasil. E vai passar. Eu espero que vocês sejam discípulos de Jesus e não vivam apenas sentados nestas cadeiras, recebendo informação, sem serem formados com a cultura do reino de Deus. Então, considerar-se cristão sem ser, presta atenção, considerar-se cristão sem ser e fazer discípulos de Jesus é equivocar-se tremendamente do projeto de Deus. Alguém daqui me disse, puxa vida, eu não estava vendo desta forma, então veja e viva com este compromisso, engajado neste projeto que Deus deixou para nós, e o próprio Filho dele falou isso. Nós precisamos fazer discípulos com a cultura do reino de Deus. Tudo que ele falou, nós precisamos falar. Tudo que ele fez, nós precisamos fazer. E aí, nós seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Eu quero mostrar para vocês agora, através da Bíblia, que eu falei muitas coisas baseado em informações, baseado em pesquisas, em observações. Mas agora eu quero trazer você para a Bíblia. Quero pedir você que abra o Evangelho de Marcos, capítulo 8, no versículo 34. Vamos ficar em pé para a leitura deste texto. Marcos 8, 34 diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Vamos ser. O primeiro requisito que eu vejo aqui neste versículo, e eu vou repetir a leitura. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Eu acho muito interessante quando Marcos deixa isso claro para a gente pensar. Existem 2 grupos. Quais são os grupos aqui neste versículo? Tem 2 grupos: multidão e discípulos. Então tem certas coisas na Bíblia que a gente tem que parar para pensar. Ora, por que ele faz essa observação? Porque os discípulos não faziam parte da multidão. E nem todo mundo da multidão
conseguiria ser um discípulo. E olha, não é pelo tamanho que a gente vê a qualidade, porque o tamanho do grupo de discípulos era infinitamente menor do que o tamanho do grupo da multidão. Então, o primeiro requisito para a gente iniciar um discipulado é a gente se afastar da multidão para nós sermos um discípulo. Isso é muito importante. Você precisa se afastar da multidão para você se tornar um discípulo. E você precisa se aproximar da multidão para fazer outros discípulos. Então, nós não podemos viver alienados de uma multidão perdida, mas nós não podemos fazer parte desta multidão perdida. E se nós nos aproximarmos dessa multidão perdida, é para que elas venham e se interessem em ser discípulas de Jesus e não queiram mais fazer parte de uma multidão perdida. Quando eu digo que a gente não pode olhar a qualidade por causa da quantidade, é que infelizmente pessoas preferem fazer parte mais do muito, mesmo muito indo para o destino errado, do que fazer parte do pouco que vai para o céu. Sempre a proporção é essa. Tem mais gente se perdendo do que gente salva. Deus já está me curando disso, mas eu ficava a ponto de me irritar quando pessoas preferem estar com quem não tem nada na cabeça e no coração do que com aquelas pessoas que podem acrescentar mais espiritualidade à sua vida. Eu acho isso incrível. Você não pode se aproximar da multidão para fazer parte dela. Você tem que estar junto da multidão para fazer discípulos desta multidão. E aí você que tem que falar, porque é você que conhece a verdade. E deixa de pensar, ou falar ou rotular você, que você acha que você é o dono da verdade. Não, não sou o dono. Eu conheço e vivo a verdade. Isso se for verdade. Entende o que eu estou falando? Então, o primeiro requisito é esse, gente. Jesus convocou você porque você faz parte da multidão, ou você está junto de Jesus porque você é um discípulo dele? Tem muita gente perto de Jesus, mas que não é discípulo de Jesus. Tem muita gente cheia de religiões e bate no peito e morre pela sua religião, mas que não faz parte do grupo de discípulos de Jesus. Nossa família não faz parte dos discípulos de Jesus. Nossa família precisa ser discipulada. Você precisa estar junto da sua família para fazer da sua família discípulos de Jesus. Você não pode estar longe do grupo de Jesus por causa da sua família. Está entendendo o que eu estou falando? A prioridade é este lugar, é a igreja do Senhor para você. Porque quando Maria e os irmãozinhos de Jesus chegaram lá e não entraram e não estavam juntos, e foram falar para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus disse assim, minha mãe e meus irmãos são estes aqui. E ele estava falando contra Maria. Contra, que eu quero dizer o seguinte, ele estava discriminando Maria, porque o lugar dela era aqui, e não chegar atrasada e ter uma, como é que se diz? Um privilégio. Sou privilégio, sou filha do bispo. Não existe isso. Então nós precisamos entender, se nós somos discípulos, eu tenho que ficar longe da multidão, porque a multidão corrompe. A multidão me faz falar Hosana e me faz falar crucifica-o. A mesma multidão, porque é a mesma pressão, é a mesma origem, não tem nada a ver com o céu. A multidão está enraizada na terra. Discípulo está com os olhos e a mente voltada para o céu. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, para com esse discurso bobo e ignorante à Bíblia, de que eu tenho que estar junto, porque sua família só vai conseguir sair do buraco que ela estiver, quando você estiver fora do buraco que ela está. Aí você vai ter mão para levantar e dizer, em nome de Jesus,
Porque fora isso, se começar a rir com as mesmas piadas dela, se começar a viver de acordo com o mesmo estilo dela, então você não faz parte do grupo de Jesus. Você está junto da multidão. Segundo requisito é que é muito difícil, gente. Porque a multidão oferece prazer e coloca no nosso coração que nós somos livres para irmos e virmos quando nós quisermos. Mas os discípulos de Jesus não, eles têm que se negar. Você não pode colocar como prioridade tua vontade, teus ideais, teus projetos, teus objetivos. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, e agora ele está dizendo para a multidão, não para os seus discípulos, porque os seus discípulos já estavam com ele, caminhando diariamente. Aí ele vira para a multidão e diz: se alguém quer vir após mim, primeiro, tem que se negar. A multidão não quer se negar. A nossa família não quer se negar. Segundo, Jesus disse que tem que tomar uma cruz. Porque para ser discípulo de Jesus tem que morrer a cada dia. E só a cruz faz isso, para acabar com as obras da nossa carne. E em terceiro lugar, a gente tem que seguir o Senhor Jesus, não a nossa família. E eu estou usando a família porque é aquele laço mais íntimo na nossa vida. Que muita gente tem muita dificuldade para cortar isso. Então, o segundo requisito é negar-se, tomar uma cruz e seguir o Senhor. E para fazermos estas três coisas, precisamos saber o significado bíblico e espiritual destas três coisas. Negação. Não sou eu que decido mais. Aliás, você só vai poder orar pela sua família se você estiver andando com Jesus. E pode ser que a tua família te ignore. E pode ser que a tua família te abandone. Mas vai chegar uma hora que a tua família vai reconhecer que só tem você, é só você que tem a verdade para compartilhar. Versículo 35, leia em voz alta, por favor. Já. 35. Quem quiser por salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por causa de mim e do meu evangelho, salvará. Alguém já ouviu aqui essa frase? Alguém já falou para você? Você agora só quer saber de igreja? Você não quer mais saber de outra coisa? É igreja de manhã, é igreja à noite. Agora você está com essa história de discipulado quarta-feira. Daqui a pouco vem no sábado e quinta-feira. Você já ouviu falar isso? Eu já ouvi muito isso. Todo sábado e domingo eu e a Ilma vivíamos na casa do meu sogro, ia para a casa dos meus pais. Quando a gente entendeu que a gente tinha que sair do meio da multidão e fomos para Jesus, os domingos a gente já não ia mais para a casa de ninguém. E eu ouvi. Isso é ser crente? Essa é a primeira coisa que faz. Eles começam a apedrejar a tua fé. É isso que é ser crente? Jesus quer que a família se desfaça. Jesus disse que seria o primeiro problema dentro de casa. Primeiro problema é dentro de casa. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, tem que perder a vida. E quem perde a vida, e perde, não por causa de jogo, não por causa de prostituição, não por causa de negócios, de trabalho. Tem gente perdendo a vida por causa de trabalho. Tem gente perdendo a família por causa de trabalho. Conheço alguns. Você deve conhecer também. Eu tenho que perder a minha vida por causa, o texto é claro, por causa do Senhor, diz que por causa de mim e do Evangelho. Essas boas novas que nós ouvimos, que é o Evangelho, nós temos que perder a nossa vida por causa dele.
Não, eu tenho que aproveitar a vida. Não, Jesus não quer isso para a minha vida, não. Tu que dizes. Porque não é isso que Jesus diz. Não, um feriadão desse, não, eu tenho que aproveitar. Você está aproveitando a vida. Você vai perder sua vida. Mas se você quer ganhar a sua vida, você tem que perdê-la. E você tem que perder por causa de Jesus. E você tem que perder por causa do Evangelho. Versículo 36, leia em voz alta, por favor, versículo 36, já. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. 37. Que daria ao homem em troca de sua alma. Quarto requisito é, nós precisamos saber, mas saber com sabedoria do alto. Precisamos saber priorizar a nossa alma, desprezando totalmente o mundo. Jesus está dizendo, qual o proveito, qual o lucro de você ter, ser, fazer, conquistar, ganhar coisas que vão ficar aqui embaixo. Jesus não falou que a gente não deve ter objetivos e projetos. Não, Jesus nunca falou isso. Como Jesus nunca morou debaixo de uma ponte e foi considerado um mendigo quando ele disse que eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não é isso que Jesus está dizendo. E o que Deus quer é que a gente pense. Em momento algum, nós temos que ser marionetes. Nós não podemos ser manipulados. Nós precisamos ser informados. E a decisão cabe a nós. Poxa, eu fui trabalhar a semana inteira. E eu não posso vir hoje à noite para louvar a Deus. Pensa nisso. Que aproveita o homem, trabalha, mas não pode alimentar sua alma. Ele não consegue ver a necessidade que ele próprio tem. Então nós precisamos saber com sabedoria do alto. Eu estou redundando a coisa mesmo, né? Saber com sabedoria do alto. Priorizar a nossa alma desprezando o mundo. As ofertas do mundo. Versículo 38 para a gente encerrar. Já. Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Muitos membros de igreja têm vergonha de orar em público. Muitos membros de igreja têm vergonha de orar pelo alimento num restaurante. Muitos membros de igreja têm vergonha de dar um glória a Deus diante do mundo, de falar aleluia. Muitos membros de igreja são tímidos deste assunto que eu estou falando. Então eu quero dizer para você que o último requisito é nunca, em lugar ou circunstância alguma, tenha vergonha do Senhor. Sabe por quê? Ele não teve vergonha de ficar exposto, nu, humilhado, escarnecido naquela cruz para salvar cada um aqui. Ele não teve vergonha de largar a sua glória. E olha, você de repente não imagina o que significa a glória de Deus. Para vestir um trapo de roupa que é a nossa carnalidade, a nossa humanidade. Jesus fez isso. E saiu do trono para vir para a favela. Saiu do palácio para vir para a favela. Jesus saiu da Zona Sul para vir para a Baixada. Jesus largou tudo por causa do nada.
E eu guardo essas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, 2:9. Ele era rico, se fez pobre, para que nós pobres nos tornássemos ricos. Então por que você tem vergonha de Jesus? Porque você é membro de igreja. Por que você tem vergonha de Jesus? Porque você não é discípulo de Jesus. Está entendendo o que eu estou falando? Por que você tem vergonha de orar por uma pessoa que você está vendo que está chorando na rua? Porque você não é discípulo de Jesus. Mas bispo, eu tenho vergonha, eu fico tímido. Então vamos orar por isso. Mas não insistir em ser assim. Nós temos que orar por isso. Porque ele deixou claro. Para uma geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará de você, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E olha, muitas vezes nós não temos coragem de dizer o que a palavra de Deus diz para determinadas situações e pessoas. Sabe por quê? Nós ficamos com vergonha. É ruim, hein? Que jovens, como eu já vi um jovem falar: eu não transo porque eu sou do Senhor. Estou me guardando, sou virgem, estou me guardando casamento. Estou falando de um jovem rapaz. É ruim, hein? Que hoje o pessoal se expõe assim, porque tem vergonha de dizer que é santo, tem vergonha de dizer que se comporta da maneira pela qual o Senhor quer e traz alegria para o coração do Senhor. Quantos de nós aqui temos vergonha e ficamos calados quando alguém aqui fala da sua umbanda, do seu candomblé, da sua religião, e nós damos aquele sorriso amarelo de paisagem e a gente pensa, vai para o inferno, a gente não fala. Vergonha das palavras de Jesus. Vergonha. Mas se eu sou discípulo, eu só tenho vergonha, então tem que ser liberto dessa vergonha. Você pode não ter a intrepidez de um apóstolo Pedro, mas você não pode ter vergonha de Jesus e nem das palavras do Senhor. Estão entendendo o que eu estou falando? Estas são algumas de muitas razões porque a igreja está mais cheia de membros do que de discípulos. Porque existem condições, requisitos, existem decisões que nós precisamos tomar e muitas vezes essas decisões precisam ser públicas. Muitas vezes nós precisamos, sem querer convencer o mundo, a gente precisa se posicionar diante do mundo. Não posso trabalhar nisso, não concordo com isso. Ah, você parece um beato. Você me chame de como você quiser, porque eu sei como é que Jesus tem me chamado. E como final. Você está aí? Amém. Entendeu? Então, o que a gente precisa? Se sou envergonhado, e isso pode acontecer, se eu falar para você uma vez, você vai pensar que eu estou brincando, mas eu sou tímido. Eu sou tímido. Pode anotar isso que eu estou falando. Não parece, mas é verdade. E quantas vezes eu chego em lugares que não conheço ninguém, conheço só alguém que me levou, me convidou, e eu falo, meu Deus, como eu vou começar? E eu faço a oração que você deve fazer. Você que tem vergonha, você tem que fazer essa oração, porque é assim que eu faço. Quando eu entrei para o grupo episcopal, meu Deus, eu não falava nada. Sabe aquela vontade que a reunião acabasse logo, para eu me ver livre? Era o que acontecia comigo. De repente estou falando algo que acontece contigo. Você às vezes quer fazer, quer falar, mas você está tolhido, está amarrado por uma coisa chamada vergonha. Faça uma oração.
Falou, Senhor, me liberta disso. Me liberta disso. Entenderam? Amém. E amém de gente assim, meu Deus, amém. Não foi um amém que me convenceu. Vocês entenderam? Amém. Já melhorou um pouquinho. Nós vamos